Oi pessoal, sejam super bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast que foi super pedido por vocês o ano passado, em 2019. Eu confesso que eu demorei um pouco para lançar, para entrar nessa nova plataforma, né? Hoje em dia quem trabalha com mídia digital, com redes sociais, eu trabalho muito com a internet. A gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro, mas é que é tanta atualização que às vezes a gente acaba se perdendo. Então demorei um pouco, mas estou aqui muito feliz. Eu espero que vocês acessem essa plataforma, que vocês gostem dos conteúdos que eu for trazer aqui nesse formato de podcast. A minha ideia, para vocês entenderem, antes da gente entrar no primeiro assunto, né, nesse primeiro podcast de inauguração, eu quero explicar um pouquinho a minha ideia. Nós já temos vídeos, temos IGTV com vídeos mais curtos que os do YouTube, temos reflexões por escrito. Quem acompanha também a lista VIP lá do meu blog, do meu site, recebe no conforto do seu e-mail reflexões, textos, artigos. Temos os stories também com reflexões quase que diárias. E o podcast é um pouco diferente. Eu quero fazer um formato que a gente fique bem conectado um com o outro, assim. Que você sinta como se eu estivesse aí do teu lado e eu sentisse como se você estivesse aqui na minha frente conversando. Eu quero que a gente se conecte muito. E muitas das reflexões que eu for trazer aqui vão ser baseadas em coisas que eu vivi, em coisas que eu vi, que eu experienciei e que eu posso trazer uma visão particular, mas que de repente possa te ajudar a olhar para essa mesma situação que porventura você possa estar enfrentando, passando, vai passar ou já passou, por um novo paradigma. É sempre bom a gente enxergar a mesma situação sobre diferentes pontos de vista. Então a minha ideia é que seja algo bem conectado, nós dois aqui. Espero que você realmente sinta a minha presença aí. A ideia do podcast é essa. E começando o nosso conteúdo de hoje, como desse podcast inaugural, eu quis trazer um pouquinho sobre o carnaval. Baseado numa foto que eu coloquei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @robertazanata.oficial. Eu postei uma foto minha, toda maquiada, aquelas maquiagens cheias de glitter, de brilho. Eu amo glitter e brilho. Eu fui pular o carnaval aqui perto de casa, numa cervejaria que trouxe trio elétrico e foi bem gostoso. E eu mostrei um pouco das músicas de carnaval, axé, sertanejo, pagode, samba. Lá no Stories, eu sempre mostro quando eu vou em lugares diferentes aqui em Curitiba, lá. E eu fiz uma enquete, eu perguntei quem que, como eu, estaria no meio da muvuca do povo pulando feliz. E, se não me engano, 85% diz que jamais estaria no meio da muvuca como eu tava. E eu adoro. Eu sou muito festeira, gente, muito festeira, assim, desde a minha infância eu sempre gostei muito de festar, de dançar, de cantar, de estar no meio de família grande reunida, essas churrascadas de família, almoços em família. E também sempre gostei muito de me divertir. Quando eu era criança, eu amava piscina de bolinha, cama elástica, aqueles brinquedos infláveis. A minha mãe disse que eu adorava esses brinquedos infláveis, assim, cheio de obstáculos. Pular, se abaixar, se pendurar. E hoje, até hoje, eu amo cama elástica, piscina de bolinha, quando eu tô com os meus sobrinhos. Eu amo. Enfim, tendo uma festa, adorava aquelas festas de firma, quando eu trabalhava, CLT. Eu adorava aquelas festas de fim de ano, sabe? Que as pessoas se reuniam, confraternizavam. Esse é meu jeito. Eu gosto muito de me divertir, de estar no meio de pessoas. E aí, fazendo essa reflexão, eu percebi o quanto a minha criança livre se expressa em mim. A nossa criança livre é aquela criança sem pudor, que deixa as coisas acontecerem, que vive o momento com a mente no presente. E eu deixo a minha mente muito presente no que está acontecendo e me divirto ao máximo, me entusiasmo ao máximo, me empolgo muito com as coisas. E eu percebi o quanto a minha criança livre faz parte de mim nesses momentos específicos, mas não em todos. Não em todos.
Nesses momentos eu me permito que a minha criança livre flua. Todos nós temos uma criança interior, todos nós. Eu não sei se você já percebeu qual é a sua criança, quais são as feridas que a sua criança interior carrega. Todos nós temos uma criança interior ferida por coisas da nossa infância, da nossa adolescência, que a gente não teve controle sobre isso, ou que não tiveram controle por nós, e aconteceu. E aí a gente traz para a vida adulta. Para algumas pessoas, terapeutizando não traz tantos reflexos, para outras trazem mais reflexos, esses acontecimentos, essas feridas. De alguma forma interfere sim na nossa vida, para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. Também depende do tamanho da ferida, né? E a nossa percepção, como a gente encara os problemas, isso muda tudo. E eu percebi que nesses momentos a minha criança livre, ela flui muito. E aí, pensando sobre isso, eu percebi o quanto eu gostaria que a minha criança livre, ela se expressasse em mais momentos da minha vida, não só nesses momentos festivos. Porque dentro de mim também, gente, existe um adulto muito rígido. Não é novidade para quem me acompanha há mais tempo. Já falei muitas vezes, eu exponho muito sobre mim, como eu estou me expondo aqui no podcast, de caminhos que eu percorri, mudanças que eu tive no meu despertar, nesses anos todos fazendo terapia, com todas as formações que eu tenho para desenvolvimento pessoal, para trabalhar com isso, eu também olhei muito para mim, e estou em constante melhoria, eu estou sempre, todos os dias, refletindo sobre isso. E nisso tudo, vocês devem saber, né, como eu me exponho, que eu tenho um lado muito controlador, eu preciso de controle, eu sinto que eu tenho essa necessidade de controle na minha vida. Não de controlar os outros, mas de tentar controlar a mim e acontecimentos. Isso é muito autoexigente, muito, me exijo muito, muito. E pela minha autoexigência, pessoas que se controlam muito, controlam fora. Pessoas que se exigem muito, exigem fora. Exigem dos outros, isso extrapola. Quando é muito, muito intenso em nós, extrapola para as pessoas ao nosso redor e faz com que as pessoas ao nosso redor sofram com isso ou se afastem. E por muito tempo, até o meu despertar, era o que acontecia. Eu tentava controlar os outros, ensinar os outros como tem que viver, tentava exigir dos outros, né? Queria que fizessem, tanto por mim quanto eu fazia. E foi pelo meu despertar que eu consegui controlar, agora falando de controle de novo, que essa exigência excessiva que eu tenho sobre mim tivesse como limitador eu mesma e não extrapolasse para mais outras pessoas ao meu redor. Então eu já consegui melhorar nesse sentido. Mas justamente por eu exigir tanto de mim e ter essa necessidade de controle, eu querer ser muito certa, muito correta com tudo, sempre seguindo valores, né, os meus critérios, tentando ser correta, justa com tudo, sempre tentando olhar mais para o outro do que para mim. Eu percebi o adulto rígido que existe dentro de mim, quase um adulto castrador. O meu superego, ele destoa muito. O superego, gente, é os nossos limitadores, aquilo, o nosso lado de limites, de regras. Então, com o meu despertar, eu melhorei muito, eu era muito mais rígida, nossa, eu era muito Caxias com regra, com lei, e hoje eu sou um pouco mais livre, mas ainda tenho um adulto rígido dentro de mim. E aí a minha reflexão para você é a busca pelo equilíbrio. Que bom que eu tenho essa criança livre dentro de mim, porque se com esse adulto rígido que eu ainda tenho, que já foi muito mais antes de todos os meus processos de autoconhecimento, de terapia, de desenvolvimento pessoal e tudo que eu fiz, era muito mais. Mas hoje, que bom que essa criança livre dá vazão em alguns momentos. E eu percebo que eu preciso trazer essa criança livre para mais momentos. Que ela esteja em momentos importantes confrontando o meu adulto rígido, o meu adulto castrador. Você se percebe muito rígido ou muito rígida? Muito fixo ou fixa em ideias pré-estabelecidas, em verdades que você tem sobre você e sobre o mundo? Antes do meu despertar, eu tinha verdades absolutas, assim, muito óbvias na minha mente. É claro que é assim, claro que é desse jeito. E
E aí eu esperava que as pessoas agissem como eu penso, como eu vejo, porque é óbvio que é assim. Como é que você não tá percebendo que é assim? Claro que é assim. E isso afasta as pessoas de nós. Então, o meu processo de despertar fez com que minhas relações sociais melhorassem muito, muito mesmo. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, para analisarem o quanto que vocês estão dando espaço e voz para essa criança livre e o quanto vocês estão também dando espaço e voz para esse adulto rígido, impositivo, castrador. Eu percebo que esse adulto, ele é muito importante porque a gente vive em sociedade, a gente também tem a nossa moral, a gente tem uma moral a seguir. Então, essa rigidez é muito importante em alguns momentos, mas não em todos. É aquilo que eu falo sempre, né? Tudo pode ser positivo ou negativo, depende da dose, depende do momento que é usado. Então analisa como que tá a tua rigidez, a tua inflexibilidade. Existe essa palavra? A sua falta de flexibilidade, a sua falta de conseguir se adaptar, suas crenças, seus valores muito duros, muito estabelecidos e não tem jeito de discordar e não tem como sair disso. Essa rigidez dificulta não só as relações, dificulta o dia a dia também. Então, pensa nisso. O equilíbrio sempre é a melhor solução, mas também é uma utopia. A gente está em constante busca pelo equilíbrio, mas é muito difícil a gente atingir. Épocas da vida a gente está mais tranquilos uns com os outros, com a gente mesmo, a vida tá fluindo, as áreas da vida estão ok, então esse equilíbrio é mais fácil, né? Mas os momentos de dificuldade a gente não consegue manter o equilíbrio e tá tudo bem, tá tudo bem. Só quero que você pense. Eu precisei despertar para perceber o quão rígida eu era com os meus princípios, meus valores. E a gente vê isso muito na terapia. Quando uma pessoa vem com uma moral muito rígida para terapia, é difícil trabalhar, porque ela não abre oportunidade de enxergar de formas diferentes. Ela não abre oportunidade de ser diferente em alguns momentos ou algumas áreas da vida que talvez ela está precisando, né? Essas pessoas de moral muito rígida são as pessoas moralistas que a gente chama. E não são pessoas tão fáceis assim de lidar. A gente tem que lembrar que as nossas crenças são só nossas, não precisa ser do outro. Os nossos valores são só nossos e não precisam ser do outro. E talvez você também está perdendo a oportunidade de fazer coisas bem legais na tua vida, bem interessantes. Mudar às vezes a rota. Não sei. Talvez você está perdendo algumas oportunidades interessantes por essa rigidez muito grande na tua moral, nas tuas crenças, nos seus valores e critérios. Um exemplo de critério muito quadrado, muito rígido, relacionamentos. A gente tem o nosso parceiro ou parceira ideal e se essa pessoa não estiver dentro dos meus critérios pré-estabelecidos, é tchau. Eu começo a arrumar defeito, procurar defeito. E às vezes a pessoa pode ter um outro lado maravilhoso, mas porque 1 ou 2 pontos não está dentro dos meus critérios extremamente rígidos, eu não dou espaço para isso. É isso, gente. Vamos pensar um pouco mais sobre a nossa criança livre e sobre o nosso adulto rígido que habita dentro de nós. Lembrando que nós somos seres duais, existe a dualidade, a bipolaridade, a polaridade dentro de nós. Tudo é dual no mundo, nós somos também e tem essas duas personas dentro de nós. A questão é qual é o momento certo de usar a criança livre e qual é o momento certo de usar o adulto rígido. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo podcast. Um beijo enorme para vocês e uma ótima semana. Tchau!